Olha só, Vera, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou, nesta segunda, 10 resoluções que vão reger as eleições de 2018. As regras tratam de questões como prestações de contas, calendário eleitoral, registro de pesquisa de intenção de candidaturas e de votos, além de trâmites relacionados a direito de resposta e propagandas na internet. Alguns pontos importantes ficam de fora e dependem de uma nova discussão do TSE, como os limites ao autofinanciamento de campanha, o voto impresso e medidas para combater as fake news. Esses temas devem ser discutidos novamente no ano que vem. De acordo com o relator, o ministro Luiz Fux, as instruções ainda podem ser modificadas até o dia 5 de março. O que você achou dessas medidas? E o Congresso aprovou essa lei para que os votos também sejam impressos, também é um dos temas também. O TSE é contra essa lei que o Congresso aprovou e está tentando ganhar tempo para tentar evitar que ela entre em vigor agora. A ideia que eles querem é adiar sob a alegação de que não tem recursos financeiros para implementar esse voto impresso, Patrick. Juntamente com as resoluções, algumas das resoluções que vão valer para 2018, falou-se de novo dessa questão da segurança ou não das urnas eletrônicas. Tem um teste público para checar a segurança das urnas. O que os técnicos do TSE argumentam é que não será a impressão do voto que vai evitar eventuais problemas de insegurança do sistema. Com o que eu concordo, eu acho que é um retrocesso, essa coisa de imprimir voto. Eu acho que a gente conseguiu fazer um sistema que até hoje não teve nenhuma fraude comprovada, e ele é utilizado há décadas já no Brasil. Por mais que uma simulação ou outra, por mais que as empresas que são as que fornecem as urnas eletrônicas tenham tido problemas em outros países, aqui não há caso concreto de fraude em votação. Então eu acho que essa lei, ela é realmente um retrocesso. Eu acho que não tem recursos efetivamente para aplicar isso. Então esse é um caso que o TSE ainda vai tentar fazer com que seja adiada essa determinação do Congresso. Com relação aos outros fatos, você veja quantas coisas importantes ainda a definir para as eleições de 2018. Essa questão das fake news é uma, a questão aí do impulsionamento de publicações na internet é outra, porque isso pode ser, os dois assuntos são correlatos, mas você não tem regras que vão determinar como você pode pagar esse impulsionamento, se há um limite para isso, e isso já é suficiente para você mudar completamente as regras de propaganda eleitoral, por exemplo. Você ainda não tem essas regras para cotas de mulheres, em candidaturas de mulheres, composição de diretórios com mulheres. Então tem muita coisa ainda aberta, muito fio desencapado. Mais uma coisa em que a justiça brasileira está atrasada. E o voto eletrônico já gerou muita discussão aqui já no 3 em 1. Andreasa, você sempre foi bem crítico, né? Essa questão envolvendo o voto eletrônico, sempre trouxe alguns questionamentos. Como é que você vê essa questão e outras que estão sendo decididas aí pelo Tribunal Superior Eleitoral? Tem duas questões aí fundamentais. Primeiro, trata-se de uma decisão legislativa, aquela que determina o voto impresso. Cumpra-se. O Tribunal Superior Eleitoral não tem esse poder de não cumprir uma determinação legislativa. Quer dizer, não é nem que esteja legislando como de hábito, está se negando a cumprir uma decisão legislativa. Com esse blá 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 de que faltam recursos. Para tudo sobram recursos, né? Inclusive para os supersalários do judiciário, de que falaremos aqui hoje. Esse é um ponto. O segundo é fato, tá? Não é especulação, não é teoria da conspiração. Vários testes já quebraram e quebram o sistema em uso pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já falei aqui, há exemplos, não é invenção. É fácil, em 5 minutos se quebra esse sistema. Ponto, é isso. Então, não quer fazer voto impresso? Dá uma solução para isso. E sabe qual é o problema? Não há solução. Sobre os outros temas, eu quero ver o Tribunal Superior Eleitoral, que é incapaz de tratar de
fake news no mundo real, no mundo concreto, que é incapaz de coibir pré-campanhas, que é incapaz de proibir essa peregrinação eleitoral do Lula e também, é preciso citar, do Jair Bolsonaro em campanha explícita da presidência fora do período eleitoral. E há provocações para isso. Não faz nada. Sentado em cima. O Tribunal Superior Eleitoral vai coibir fake news nas redes? Como é que vai ser esse procedimento? E será que isso não se avizinha de prática de censura? Quem é o Tribunal Superior Eleitoral para determinar o que é fake news? Qual é o critério? Não existe critério objetivo para isso. Eu quero ver como isso vai ser aplicado na prática. Isso me parece mais uma bravata do senhor Luiz Fux. Zé Maria Trindade. Pois é, primeiro um servição aqui, algumas datas que nós devemos tomar cuidado, né? A primeira, 7 de abril é a desincompatibilização, né? Então, 7 de abril entra um novo governador em São Paulo com a saída de Geraldo Alckmin. Também os ministros saem. 10 de abril será proibido, a partir de 10 de abril, o aumento de salário de servidor. E nesse servição ainda, 16 de agosto é o início da propaganda, dia 20 de julho, dia 20 a 5 de agosto, né, que é a definição dos candidatos, aquelas convenções nacionais. E o primeiro turno dia 7 de outubro e o segundo turno dia 8 de outubro, né? Então, essa é a determinação. Olha, Andreasa, a Justiça Eleitoral, ela, diferente das outras, ela tem algumas peculiaridades. Entre elas, essa normatização que tem valor de lei. Então, de certa forma, se permite que a Justiça Eleitoral possa legislar no vácuo, né, onde não há uma legislação específica. Isso é tradicional, sempre aconteceu assim. E o que acontece é que a Justiça já censura. Nós aqui na Jovem Pan, os meios de comunicação eletrônicos estão sendo censurados sempre. Nós não podemos nada em época eleitoral, é um perigo lidar com o período eleitoral. A rádio está censurada há muito tempo. Isso é uma realidade. Agora, por outro lado também, essa história de fake news, nós mostramos aqui pela primeira vez que o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, chamou o ministro da Defesa, Raul Jungmann, pediu ajuda. O Exército tem um batalhão especializado em guerra eletrônica e em acompanhamento desse tipo, vai ajudar, assim como a área de inteligência da Presidência da República e a Polícia Federal. Haverá uma tentativa de controle. Só que esse é um caso diferente, porque um site pode estar na China, na Índia, sei lá onde, e atuando diretamente no Brasil. E o caso do Brasil será mais acompanhado, porque já houve a mesma dificuldade na França, na eleição de Bush nos Estados Unidos, né? Então, tudo isso está servindo para a orientação aqui. Olha, esta normatização do Tribunal Superior Eleitoral é uma demonstração de que algo precisa ser modificado mesmo, então, fechar o Congresso Nacional, né? O orçamento do ano que vem tem 250 milhões para a impressão dos votos aí na urna eletrônica. Tem algumas coisas que beiram o FEBEAPA nessas resoluções aprovadas hoje pelo TSE, né? Uma delas é essa que o Andreasa falou, é um conselho consultivo sobre a internet que segundo o ministro Luiz Fux, que vai assumir o comando do TSE no ano que vem, vai agir preventivamente para evitar a disseminação de fake news. Não dá para saber como este conselho de sábios da internet, comandado pelo TSE, vai preventivamente evitar a disseminação de fake news, mas está dito isso na tal resolução. A outra coisa é... Quem sabe, Vera, o Brasil não invente uma fórmula esporte, né? Como o pai Andreasa, talvez, algum vidente já tá até de branco lá hoje. Vai ver ali, né? Porque é só isso. Não, tô de rosa. A outra coisa é, junto com esse financiamento eleitoral de candidaturas femininas, que se cria sempre essa cota, um mínimo de 5, etc., criou-se um máximo de 15% que os partidos devem destinar às suas candidatas mulheres. Então, um mínimo de 5% e um máximo de 15%. Quer dizer que se você tiver uma super candidata, uma candidata super boa de voto, você não pode destinar a ela mais do que 15% das receitas. Então, quer dizer, tem muita bobagem. Ô, Vera. Isso aqui vai ter que ser ainda destrinchado e melhorado. Diga. Isso porque existe o Partido da Mulher Brasileira. E o Partido da Mulher Brasileira não pode ter mais de que 15% de representação. Olha, tá difícil, hein?
Tá difícil de entender a coisa aqui no Brasil. Esse negócio do fake news é incontrolável. É incontrolável e só tem um jeito para isso. Ou o jornalista, nós, fazermos o melhor trabalho possível, né, com maior clareza, maior transparência, para atrair o leitor para os nossos conteúdos. Não há outra coisa a ser feita, não é possível. A ideia da existência de um conselho como esse criado para o Fux, para se antecipar meio Minority Report, se antecipar aos fatos, para evitar fake news, isso me cheira a soviete. Entendeu? Isso é conselho soviete, isso não dá, gente, não dá. Ano que vem vai ser um ano duro, especialmente por isso. O Fux assume o Tribunal Superior Eleitoral, é excêntrico, é dado esse tipo de bravatas, tem problemas gravíssimos para esse tribunal se ocupar na vida real e está preocupado com fake news na internet. E depois, porque tudo que está ruim pode piorar, quem presidirá o tribunal durante as eleições? Ela, Rosa Weber. Meu Deus, vou para Guiana. Fala, Zé Maria. Esse processo eleitoral, ele será uma campanha muito curta. E o cálculo aqui em Brasília é de que cerca de 70% do convencimento eleitoral será pela internet. Eu já pude, Andreasa, ver aqui a seguinte situação, depois de vários debates sobre esse assunto, é que o eleitor e a paixão política, os dois têm uma prateleira. Eu costumo, vamos dizer, mostrar dessa forma simplificada, uma prateleira lá, com várias notícias falsas, em que ele lança a mão, mesmo sabendo ser falsa daquilo, e replica aquilo de uma forma obsessiva e não quer nem saber. Então, na verdade, ninguém procura a verdade. Todo mundo procura uma fake news ou uma notícia parecida com o que ele pensa. E isso é a realidade. Nós temos à nossa disposição essa possibilidade de colocar o que quisermos, independente se nós mesmos entendamos como verdade ou não. Então essa é a realidade hoje da internet, que é esse mundo sem lei que você falou aí mesmo. Eu acho que essa coisa de fake news pode ter um peso na eleição, e ela teve certamente nos Estados Unidos, e ela é financiada de uma maneira bastante escusa. Isso também ocorreu nas eleições americanas, para os dois lados, e eu acho que a nós, como jornalistas, cabe combater isso, sim. Eu acho que há ferramentas de checagem no mundo do jornalismo que permitem... Mas é que eles não estão interessados, Vera. Eles não querem mas cabe a nós. Checados. Eu acho que o leitor consciente está interessado, sim, em consumir notícia de qualidade, notícia que seja checada, que tenha a sua autenticidade comprovada, porque tem muitos casos em que é baseado em fatos. Você diz que o sujeito, por exemplo, um candidato X votou desta ou daquela maneira, fez isso ou aquilo, isso é facilmente comprovado, e eu acho que todos os veículos sérios e veículos que são de jornalismo profissional, da imprensa profissional, vão ter o dever de dedicar uma pauta específica das eleições de 2018 à checagem desses dados. A gente tinha um programa aqui, tenho, na Real, que deve ter um papel para isso nas eleições. Outras emissoras e outros veículos têm veículos específicos de checagem de dados, tem Agência aos Fatos, Agência Pública, tem Agência Lupa, tem muitas agências nesse tipo. Aqui na Jovem Pan mesmo tem na Real. Na Real, falei. E eu acho que todo mundo vai ter responsabilidade com isso, porque é uma indústria, essa coisa de fake news, com essa coisa de impulsionamento. Você podendo fazer impulsionamento de notícias, você pode transformar isso num canhão, e a gente vai ter que combater isso seriamente. É claro que não é com o comitê do conselheiro Acácio, do Fux, mas o jornalismo tem ferramentas e tem que usá-las. É isso que vai distinguir o joio do trigo. Agora, que ironia, né, Vera? É possível você distribuir por aí fake news com facilidade muito grande, e nós, veículos de comunicação, estaremos censurados. Mas o que você chama de censura? Não estou entendendo. O veículo de comunicação eletrônico, ele não pode divulgar notícias sobre candidatos, né? Não pode, é perigosíssimo, é multas e multas e multas. Você vai ver a dificuldade de fazer esse programa na época eleitoral. É lógico, tem espaço para aquele candidato, tem diferente da cobertura impressa. Claro. Agora, um ouvinte aqui, o Paulo, nos adverte no Twitter, e ele tem razão, vamos chamar as coisas pelos nomes, não existe fake news, existe
mentira. Ele tem razão. Se a gente cria uma categoria para algo que não é verdadeiro, você está de alguma maneira legitimando, né? Tem razão. E eufemizando até, né? Agora, tem uma questão importante aí que diz muito respeito a nós, que é uma crise do jornalismo, né? De credibilidade jornalística. As pessoas, a gente vê isso diariamente, as pessoas dizem que não acreditam na imprensa tradicional mais, que perderam a confiança, que preferem se informar, inclusive, em fontes de origem duvidosa. Essas iniciativas, como a Agência Lupa, essas iniciativas de checagem de informação, já representam uma resposta do jornalismo a essa crise. E a eleição em 2018 será um grande teste para a atividade jornalística, para a responsabilidade jornalística, para que se invista cada vez mais na checagem, na qualidade do conteúdo. Eu tô apreensivo para o ano que vem, porque eu fico imaginando, considerando aí o comitê soviético do Luiz Fux, como ele tratará, né, como ele se antecipará ao noticiário que o tenha como matéria. Uma vez que ele é juiz do Supremo Tribunal Federal, membro do tribunal, presidirá o tribunal durante boa parte do ano eleitoral. E aí, quando ele for matéria, quando o assunto for desagradável para ele, quando houver uma crítica, ele tem condição de avaliar isso? Não terá tendência a classificar como fake news, como mentira, como falso? Está em tempo ainda de acabar com essa ideia desse comitê. Não é assim que funciona.